Bom dia, graças e paz, amém? Nós vamos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria fazer um momentinho de oração com você. E eu estava sentado ali pensando no Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro das suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firme e estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. O último versículo desse capítulo diz assim: em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos repetir esse versículo? Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Vamos lá agora? Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Nós vamos orar. Eu quero que você abaixe sua cabeça. Eu quero que você peça pela vida da nossa igreja nesse momento. Você ore aí pela vida da nossa igreja, Igreja Batista do Parque Lafayette. Peça pela diretoria da igreja, peça pelos seus membros, peça por você que é a igreja, peça pelos jovens, pelos mais velhos, pelas crianças de nossa igreja, peça por mim também. Vamos ter um momento de oração, feche seus olhos e fale com o Senhor. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós, que nós possamos, à luz desse capítulo, Senhor, buscar o bem da tua igreja, que tudo que nós fizermos seja para honrar o teu santo nome, que tudo que nós sonharmos seja os teus sonhos, e que tudo aquilo que nós colocarmos à planta dos nossos pés sejam abençoados, Senhor, conforme a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nesse lugar aqui nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos o teu ensino, nós ouvimos a tua instrução, o Senhor fala conosco, e nós somos gratos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque existe uma igreja na nossa vida, e essa igreja é a nossa igreja aqui, e muito obrigado porque o Senhor tem firmado os nossos pés sobre ela, para construir algo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Abençoe cada irmão que está aqui, aqueles que estão desanimados, que o Senhor traga refrigério no nome de Jesus, que o Senhor restaure o ânimo, que o Senhor traga um renovo do Senhor, que o Senhor faça algo sobrenatural na vida destes. Aqueles também, Senhor, que querem se integrar à vida da nossa igreja, que esses possam ser abençoados pelo Senhor, eles e a sua casa, que eles possam estar diante de Ti, na vida da Tua igreja, Te servindo em espírito e em verdade. Quero também Te pedir para aqueles, Senhor, que estão nas suas casas agora, muitas irmãs idosas que não podem estar conosco, que o Senhor esteja com elas no nome de Jesus, que o Senhor leve para cada uma delas o cuidado do Senhor, um carinho, um abraço, que nós possamos também nos lembrar delas em orações. Então, Senhor, nos abençoe, abençoe os nossos planos, abençoe os nossos projetos, abençoe porque aonde o Senhor está, tudo é diferente. Muito obrigado porque aqui é uma casa de oração, um lugar de louvor e adoração da Tua palavra. É isso que nós Te pedimos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode louvar o Senhor com suas palmas? Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí para mim no livro de 1 Coríntios, no capítulo 16. 1 Coríntios 16. Hoje nós vamos ler o último capítulo do livro de Coríntios. Louvado seja Deus, amém? Nós, nesse primeiro mês do ano, depois, agora em fevereiro, nós começamos em janeiro, no primeiro domingo, lendo e explicando 1 Coríntios, e agora nós entramos então no último capítulo, e eu espero que tenha sido uma bênção para você, como foi para mim. Para mim foi muito abençoado, porque Deus falou ao meu coração à luz do livro de Coríntios, Deus ministrou na minha vida, e eu espero que isso tenha acontecido também na sua vida. Nós vamos ler o texto, diz assim, 1 Coríntios, versículo 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe o quê? Uma quantia de acordo com a sua renda,
reservando para os que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei as cartas de recomendação aos homens que vocês forem aprovarem e os mandarei para Jerusalém como oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Nós vamos fazer como nós temos feito ao longo dos últimos dias. Nós vamos ler um pedaço do texto, depois a gente vai para outro pedaço e continua lendo o outro pedaço. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo uma série de mensagens que se chama o quê? Uma nova igreja para um novo tempo. Vamos repetir? Uma nova igreja para um novo tempo. E essa série de mensagens tem outras mensagens dentro, obviamente, que eu comecei explicando sobre o que é uma igreja, depois eu falei o que é a igreja de Jesus. Semana passada eu falei sobre uma igreja o quê? Bíblica. E hoje nós vamos falar, tanto de manhã quanto de noite, agora de manhã nós vamos falar sobre uma igreja comprometida com a generosidade, com o seu tempo para com as pessoas e também com os nossos recursos pessoais. E de noite nós vamos falar de uma igreja guiada pelo Espírito. Eu não sei você, mas eu estou com grandes expectativas no meu coração para aquilo que Deus vai fazer ao longo desse tempo a respeito dessas mensagens desse tempo. Porque toda vez que a Bíblia é pregada, toda vez que a Bíblia é ensinada, toda vez que Deus decide falar através de um pregador, por causa da leitura da sua Bíblia, corações são impactados e vidas são transformadas para a honra e para a glória do Senhor. E nós vamos ler um texto mais corrido depois, onde o apóstolo vai falar a respeito da generosidade. Eu não sei se você lembra do sermão passado, que foi, eu acredito, na quinta-feira, não, foi domingo mesmo, sobre o quê? A ressurreição. O apóstolo começa o capítulo 15 falando da ressurreição. Ele começa dizendo sobre Jesus ser ressuscitado, e ele ainda diz, se é somente para essa vida que nós temos essa esperança em Cristo Jesus, nós somos de todos os homens mais dignos de quê? De compaixão, ou seja, Jesus morreu, mas ele ressuscitou, nós cremos nisso, e por isso nós estamos aqui com essa esperança diante de nós. Mas depois ele também vai dizer a respeito da ressurreição dos mortos, dos corpos dos mortos. Um dia a pessoa morreu, vai se ressuscitar o quê? Com Cristo. Ele depois até fala sobre o céu e essa ressurreição, mas agora no capítulo 16, ele então começa o capítulo falando sobre dinheiro. E é muito interessante que ele termina o capítulo no mais alto tema, no capítulo 15, no mais alto ponto do Evangelho, que é a ressurreição. No mais alto ponto, que é o sacrifício e a morte de Jesus. E ele agora começa o capítulo 16 falando sobre dinheiro. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Que do mesmo jeito que nós temos que tratar as coisas que são para o outro mundo, que são para o céu, são coisas que ainda não fazem parte da nossa realidade, nós precisamos tratar das coisas que são da igreja de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo e o povo de Jesus na terra. E o povo de Jesus na terra precisa sim tratar das coisas que são aqui da terra. O apóstolo começa a falar, então, sobre dinheiro. Ele trata essa questão não só como uma entrega de bens materiais, mas ele olha para a entrega de generosidade como comprometimento da sua ação social. Ou seja, o povo que ele está dizendo aqui, quando a coleta do povo de Deus, façam como ordenei aonde? Nas igrejas aonde? Da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um venha e traga as suas ofertas. O apóstolo está preocupado com os irmãos também da igreja de Jerusalém, porque esses lá estavam o quê? Enfrentando dificuldade. O apóstolo não está fazendo simplesmente uma campanha para arrecadar fundos e recursos para a igreja que ele está inserido. O apóstolo está preocupado com um levantamento de recursos para suprir uma necessidade também emergente daqueles que não têm. E aqui eu queria fazer uma pausa e agradecer a você que entregou a sua contribuição para que nós enviássemos para Petrópolis. Nós enviamos aproximadamente 2 Kombis lotadas, foi, Swatch? 2 Kombis lotadas de água, de material de limpeza, de roupa, de comida. Louvado seja Deus pela sua vida, porque em poucas semanas a gente pôde contribuir com aquele povo lá.
A gente não tem a real dimensão daquilo que isso transforma a vida de uma pessoa que está lá. Mas Deus sabe do nosso coração, e eu queria louvar a Deus pela sua vida, porque de uma hora para outra, a gente se reuniu, de um dia para o outro. Eu disse, num dia, no outro dia, a Kombi já estava lotada, completamente lotada. Depois mais gente chegou, nós tivemos doações de gente que não era crente, de gente que não é da igreja, de gente que veio aqui, que veio entregar. Ah, pastor, nós ficamos sabendo que a igreja de vocês está arrecadando doações para levar para Petrópolis, nós queremos doar para vocês, e nós enviamos esses recursos para a honra e para a glória do Senhor. Você deve ficar feliz com isso, porque isso mostra que nossa igreja está comprometida com a ação social, comprometida com a vida das pessoas. O apóstolo ainda está dizendo que nós precisamos doar do ponto de vista financeiro. Meus queridos irmãos, é um grande tema e um grande tabu esse assunto de dízimos e ofertas, porque existem os exageros. Existem gente que vai falar sobre dízimo e oferta e fala assim, olha, irmão Daniel, se você não entregar o seu carro aqui, a coisa, falar a verdade para você, você não vai para o céu não, hein? Tem gente desse nível. Que isso, pastor? Tem. Mas tem gente também que leva a coisa seriamente, que é o nosso caso. Tem prestação de conta, tem exame de conta, tem o outro, por quê? Porque nós levamos a sério aquilo que nós temos, aquilo que nós estamos entregando ao Senhor, e você precisa confiar, meu irmão, que isso é um princípio espiritual de Deus. Toda vez que nós lemos o texto de Malaquias, eu fico pensando assim, aquele povo que estava lá em Malaquias, principalmente os sacerdotes, o texto diz que Deus vai esfregar na cara dele a oferta deles. Aí eu fico pensando, será que quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta, a gente entrega com alegria ao Senhor, com gratidão por aquilo que Deus já nos deu, confiando de que Ele é quem nos deu todas as coisas? Ou a gente entrega simplesmente aquilo que sobrar, aquilo que a gente não precisa, o pouco daquilo que a gente não quer, ou a gente entrega com muito coração muito penoso para Deus, porque para a igreja e para Deus a gente pode dar qualquer coisa. É exatamente isso que eles estavam fazendo no texto de Malaquias. O sacerdote, quando ia entregar uma oferta, ele está dizendo assim, o texto diz que eles roubavam a ovelha cega do vizinho, roubavam a ovelha manca e entregavam um pior sacrifício. E Deus foi e pesou a mão na vida deles. E Deus disse que ia fazer. Eu lembro também daquele texto de Ananias e Safira, que eles o quê? Ficaram com uma parte e disseram que não tinham o quê? Ficado com a parte do dinheiro. E o que aconteceu com eles? Eles morreram, literalmente. Mas, meus queridos irmãos, eu não estou aqui para falar que se você não entregar, você vai morrer. Nada disso, eu só quero que você entenda que aquilo que você entrega diz muito sobre você. Aquilo que você entrega como seu dízimo e oferta diz muito sobre o que você pensa da igreja de Jesus. Olha, gente, uma pessoa que está integrada na igreja de Jesus, uma pessoa que está orando, uma pessoa que quer que a igreja avance, uma pessoa que quer que a igreja abençoe as pessoas, uma pessoa que está comprometida com a ação social, uma pessoa que está pensando assim, nossa, a igreja precisa avançar, precisa abençoar as famílias, a igreja precisa fazer isso, essa pessoa não vai entregar o dízimo pensando assim, nossa, que tristeza, hoje é dia de entregar meu dízimo. Eu queria tanto não entregar, eu entrego por obrigação, mas é por isso que o texto nos diz o quê? Que Deus se alegra daquele que entrega com alegria. Você já fez alguma coisa para Deus? Ou para... Vamos mudar de assunto. Você já fez alguma coisa para sua mãe, em alguma determinada época, que você fez obrigado, batendo o pé e resmungando? Já ou não já? Eu lembro que a minha mãe mandava falar assim, de repente, né? Porque a mãe tem os de repente dela. Eu estava sentado vendo televisão. Aí ela virava para mim e falou assim, ó, agora, vai lá embaixo jogar o lixo. Nós morávamos no 3º andar. Eu pensava assim, mãe, eu vou sair daqui 2 horas. Deixa eu descer. Agora. Ops. Agora. Aí eu ia bater no pé. Isso bem mais novo, tá, gente? Ia bater no pé. Aí ela fala assim, pode bater o pé para os vizinhos lá embaixo ouvir que você é desobediente. Você já fez batendo o pé duro no chão? Resmungando? Você já viu criança fazendo birra? Às vezes a gente vai entregar os nossos dízimos de oferta e vai bater no pé reclamando. Hoje é dia de entregar um... Toma. Você não entendeu ainda, meu irmão, que Deus não está pensando no dinheiro, Deus está pensando no nosso coração. A pessoa que é dizimista, a pessoa que é ofertante, a pessoa que entrega aquilo que ela pode entregar, a pessoa que pode ofertar e dar o seu dízimo e a sua oferta,
Ela não entendeu ainda que Deus se alegra com o fato dela entender que as outras pessoas também participam daquilo que ela tem. Você não está vivendo mais só para você, você vive agora para o outro, você vive para a comunidade. Ser igreja é estar em comunidade, e nós não alcançaremos a nossa comunidade se nós não nos juntarmos aqui, nos levantarmos, cada um sustentar o outro em oração e recurso financeiro, para que a gente possa avançar até essas pessoas. Olha, missão a gente faz com oração e com recurso. Que isso, pastor? É assim. Como é que sustenta o missionário que está lá na Ucrânia numa hora dessa? Você sabia que a junta tem missionário lá? Como é que faz? Ó, gente, nós estamos orando por vocês, nós cancelamos os recursos, vocês dão um jeito aí. É assim que a gente faz? Claro que não, gente. Tudo custa dinheiro. E a gente tem que parar de ter esse tipo de dificuldade. Sabe por quê? Porque quando a gente fala sobre dinheiro, nós estamos falando de coisas, dinheiro aqui, que coisas são nobres. Quando você entrega seu dízimo e a sua oferta, meu querido irmão, saiba que a sua oferta e o seu dízimo está abençoando alguém ali na ação social que vem aqui pegar, e às vezes esse é o único recurso que ela vai ganhar por mês. Ah, pastor, eu não estou discutindo se você não pode. Estou discutindo com você que pode entregar e não entrega. Você pode agir em generosidade. Você pode sim abençoar a vida de alguém. Sabe por quê? Porque a gente tem, convenhamos, e eu falo isso da minha própria vida, a gente tem Netflix, Spotify, YouTube Premium, Disney Plus, HBO, um monte de assinatura de um monte de coisa. O banco desconta coisa da gente, a gente nem sabe o que é. Isso acontece com você? Comigo acontece. De repente sumiu R$ 7,90. Eu pensei, gente, quem pegou meus R$ 7,90? Aí eu vou olhar, tá lá, tarifa de não sei o que, de não sei o que lá. Eu nem sei o que é. Nunca nem vi, não tenho noção nenhuma. O banco foi nheco. E passa despercebido, fica para lá, porque você vai ligar para o banco, aquela burocracia, demora 3.000 horas para você cancelar a tarifa. Você pensa assim, deixa esse negócio para lá. A gente chega no final de semana, come pizza, come hambúrguer, pede um lanche, chama o iFood, faz não sei o quê, compra o picolé. Mas, gente, a gente tem uma dificuldade tremenda. Entender que as pessoas que estão entre nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também precisam de cuidado. A igreja precisa de cuidado, de reparos. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, a igreja de Jerusalém, ela tem um problema. A igreja de Jerusalém está sofrendo. Nós sabemos, por causa do texto de Atos, do capítulo 11, que a igreja de Jerusalém, a região da Judéia, estava passando por um momento de grande fome, um momento de grande dificuldade, um momento de aperto financeiro. Meus queridos irmãos, nós vivemos esses últimos 2 anos, para muitas pessoas, não foi só a pandemia não, foi um momento crítico, terrível, a respeito de finanças. Gente que era dono de um mercadinho, precisou fechar o mercadinho. Gente que era dono de uma pequena empresa quebrou. Gente que era grande que quebrou. Gente que recebia porque trabalhava e não conseguia. Gente que estava trabalhando de Uber, mas não tinha gente, porque está todo mundo aonde? Está todo mundo em casa, não tem gente na rua, vai andar como? Não tem jeito. As dívidas acumulando, as coisas acumulando, e a igreja se levantou para ajudar essas pessoas. Não precisa você achar que nós não fizemos nada, não. Durante a pandemia, foi o tempo que mais a ação social cresceu. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? Porque a gente pôde o quê? Abençoar mais pessoas. A gente pode ir atrás de pessoas. E não é só na cesta básica. É aí que está. Gente, tem coisa que a gente faz como igreja que a gente não fica divulgando. Ah, pastor, mas tinha que divulgar. Não tinha não, porque expõe a vida de muita gente. A igreja vai lá e abençoa e pronto. A gente se levanta e vai lá e pronto. A gente se reúne como diretoria, o pastor da igreja, ação social. Gente, dá para fazer isso, dá. Tá bom, tá resolvido, vai lá e abençoa. Muitas das vezes nós fizemos isso, muitas das vezes. E nós queremos agradecer a Deus, sabe por quê? Porque isso só acontece porque você, eu, entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas nós podemos avançar nesse assunto porque o nosso coração tem que ser o quê? Generoso. Você precisa agir em generosidade. Pastor, eu recebi um pouquinho a mais aqui. Meu irmão, abençoe a vida da igreja. Abençoe, porque nós temos planos, projetos. Você mesmo pensa assim, a igreja podia melhorar nisso.
Não podia? Você não pensa nisso? A igreja podia melhorar nisso, a igreja podia fazer aquilo, a igreja podia. Mas tudo custa o quê? Dinheiro. Não vamos ser... a gente achar que vem toda vez uma cegonha aqui com uma caixa de dinheiro todo mês para pagar as contas da igreja. Não vem. Por quê? Porque os recursos vêm das pessoas. Eu torço muito para que você viva um ano de generosidade. Sabe por quê? A Bíblia diz que tudo que a gente planta, a gente colhe. E isso é um princípio que só quem vive sabe do que eu estou falando. Só quem vive sabe do que eu estou falando. Eu já cansei de ver testemunho desse sentido assim. O mês que eu dou o dízimo, parece que o dinheiro rende mais. O mês que eu não dou o dízimo, a coisa parece que desanda. Vocês já viram isso? Já viveram assim? Por quê? Porque a gente precisa ser fiel, gente. É a nossa primeira parte, é a nossa prioridade. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, o quê? No mais ele fará. Entregar o nosso caminho ao Senhor não é simplesmente entregar só a nossa vida. Por um pedaço dela, é entregar toda a nossa vida. A nossa finança, a nossa mente, a nossa emoção, tudo faz parte de quem nós somos. Nós precisamos de vocês. A igreja precisa se levantar cada vez mais. Por quê? Porque nós avançaremos para coisas que ainda a gente não viveu, mas por causa da fidelidade dos irmãos, nós conseguiremos fazer para a honra e para a glória do nome de Jesus. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Meus irmãos, mas nós precisamos também avançar, não só em generosidade, que diz respeito ao nosso dinheiro. Nós precisamos avançar em generosidade no que diz respeito ao nosso tempo. Você precisa melhorar o jeito que você tem o seu tempo e gasta seu tempo. Leia comigo o versículo 5, por favor. Diz assim: depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante um tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem para onde eu vá. Vamos ler o versículo 7? Dessa vez, não quero... O mau uso do nosso tempo faz com que a gente se envolva com coisas que Deus não quer que a gente se envolva. É o famoso cabeça vazia, sino do diabo. Quando você tem nada para fazer, você começa a inventar moda. E geralmente essa moda é para destruir você mesmo. Ah, pastor, estou tão atropelado com o meu tempo. Olha, talvez você precisa simplesmente se organizar. Às vezes você precisa realinhar algumas coisas. Às vezes você precisa agir em generosidade com você mesmo. Porque o nosso tempo é aquilo que nós temos. O nosso tempo é aquilo que é dividido entre nós de maneira igual e todo mundo tem o mesmo. O meu dia tem 24 horas, o dia do Carlos tem 24 horas, o dia do Haroldo tem 24 horas, o seu dia tem 24 horas. Você precisa o quê? Realinhar as coisas. Você já percebeu que você fala assim, essa semana eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Aí chega lá para quinta-feira, você olha para trás e você viu que você não fez nada. Isso já aconteceu com você? Isso aconteceu com todo mundo. Por quê? Porque a gente não presta atenção a respeito dos nossos tempos. Eu lembro do texto que diz que o livro de Tiago diz que a vida é um vapor que aparece pela manhã e no outro dia é o quê? Vai embora. De repente, acaba rápido. Meus irmãos, vocês já pararam para pensar? Eu estava pensando isso hoje. Eu tenho umas ideias, às vezes, na cabeça, meio maluca mesmo. Eu estava pensando, falei, gente, 4, 5 dias atrás, a criança na Ucrânia estava indo para a escola, tomando café com a mãe, o pai. Hoje a casa dela está destruída pelo míssil. Ela está vivendo no frio danado, menos 4 graus, tendo que atravessar a fronteira. Vai para onde? Não sei. Cadê o dinheiro? Às vezes não tem também. Vai fazer o que da vida? Não sei. A igreja na Ucrânia, um mês atrás, era uma. A igreja na Ucrânia hoje é outra, completamente diferente. É uma igreja na guerra. Eu vi o testemunho de um pastor dizendo que nunca viu a igreja orar tanto como está orando. Nunca viu a igreja se mobilizar tanto como está se mobilizando. Gente escondendo gente, gente enfiando gente dentro dos bunkers, gente trazendo recurso, porque a guerra não é só os mísseis que voam, não, gente. É o recurso que acaba. É a gasolina que acaba. A pessoa andar do carro para o outro. É a comida que você vai no mercado, chega lá, não tem. É a água que começa a faltar.
É um esgotamento de recursos de tudo. É uma pessoa que vai sair de um lugar para o outro, não pode, porque está cheio de tanque na rua do inimigo. Essa semana eu vi um vídeo do senhorzinho andando de carro, o tanque passou em cima dele. Vocês viram aquilo? Coisa terrível. Às vezes o senhor pensou assim, eu vou fugir daqui, eu vou para o outro lado. Entrou no carro e foi, de repente o tanque, blum, passou em cima dele. E louvado seja Deus que ele ficou vivo. Mas é um desespero completo. A igreja, ela precisa agir em generosidade com o seu quê? Com o seu tempo. Você é a igreja de Jesus, tome conta do seu tempo. Consagre o Senhor aquilo que você faz, confie nele e o quê? O mais ele fará. Provérbios 16 diz que o homem tem planos, mas a última resposta vem do Senhor. Consagre ao Senhor seus planos. Consagre ao Senhor tudo aquilo que você tem, mas confie que Deus pode abençoar os seus planos. Desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Desperdiçar tempo é jogar fora as oportunidades que Deus está colocando diante de nós. Se nós queremos ser uma igreja que ganha as pessoas para Jesus, você precisa identificar as oportunidades. Durante a semana vai aparecer, olha só, preste bem atenção no que eu estou falando aqui. Durante essa semana, vai aparecer pessoas na sua vida que você pode dar uma palavra de Jesus sobre ela. Que é isso, pastor? Como é que você sabe? Aí semana que vem você vai falar assim, o pastor é evidente, apareceu mesmo. Não, é porque toda hora aparece. Você está andando de Uber, o Uber começa, rapaz, eu terminei com a minha esposa, eu estou num sofrimento tremendo. Ou só acontece comigo? Não, acontece com todo mundo. Está na fila do mercado, plum, plum, plum. Você esperando na fila. Aí a pessoa começa, gente, mas esse Rio de Janeiro está difícil demais. Olha esse calor, parece que o mundo vai derreter, isso aqui está igual um inferno. A pessoa começa a falar umas coisas assim. Aí você está claramente assim, opa, tem como alguém me dar uma palavra de esperança? Tem como alguém me dar uma boa notícia aqui? É ou não é? É o vizinho que bate na sua porta e fala assim, fulano, você viu que o carteiro passou aí hoje? Aí ele fala assim, vi não. Aí ele, menino, o carteiro não passou, né? Está tendo essa guerra na Ucrânia. Parece que o mundo vai acabar. Ela junta uma coisa com a outra, que não tem nada a ver nem o carteiro, nem a guerra na Ucrânia, mas simplesmente para dizer para você assim, olha, eu estou precisando de uma palavra de ânimo. Eu estou precisando que alguém ore para mim. Esse pessoal que fica postando status de stories, de Instagram, de WhatsApp, assim, porque também, né, quem usa blusa azul, né, é mais bonito que os outros. As pessoas precisam entender disso. Você já viu isso? Ou só tem na minha rede social? Eu fico pensando assim, meu pai eterno. Não, porque tem gente que critica o cabelo da gente, né? Cabelo novo, foi no barbeiro, cortou, aleluia. Só para... Esse pessoal, gente, fica dando indiretinha na internet. Eles estão doidos para ouvir uma palavra de ânimo. Estão doidos. O pessoal lá dentro da sua casa, da sua família, que fica mandando bom dia 200 vezes no grupo. Ano passado, minha mãe falou assim, Igor, o pessoal falou de você no grupo, você viu? Eu falei assim, que grupo? Ela falou assim, no grupo da família. Eu falei, qual família? Eu não sei se a sua é igual à minha. A mesma família tem uns 300 grupos. Tem um grupo da família, que tem os nomes. Aí tem gente que você nunca viu na vida. Opa, bom dia, bom dia, bom dia. Você não sabe quem é as pessoas. Às vezes é o seu primo do tio, do seu primo, do vizinho, que ele é primo de não sei quem, que ele é seu primo também, você não sabe. Eu tenho esse grupo. E eu fico sem saber quem são as pessoas. Aí tem um grupo menor. Às vezes as famílias estão na mesma cidade. E às vezes é os da sua casa. Lá da minha casa eu tenho um grupo que chama João e Emília. E João e Emília significa que são os netos e os filhos da minha avó, João e Emília. E a minha avó liga para o grupo achando que está ligando ou para o João ou para a própria Emília, para ela mesma. Aí liga para todo mundo envolvido. Aí o que acontece? Tem esse grupo. Tem o grupo também que chama Nós Três, que é eu, a minha irmã e a minha mãe. Aí tem um outro grupo que chama Nós Quatro. É eu, a minha irmã e a Bruna, que é a minha prima. Aí tem um outro grupo que tem eu, o meu tio, a minha mãe, a minha irmã, a minha tia, e vai. E assim vai. É o mesmo grupo. Aí eu falo assim, viu? Eu não sei qual grupo. Eu só descobri nesse dia que eu não estava no grupo da família, no outro grupo da família. Eu não estava lá. Falaram de você. Eu falei, falaram o quê? No grupo, vai lá no grupo. Eu falei, não estou no grupo. Por quê? Eu lembrei porque eu saí do grupo. Porque era 1000 figurinhas por dia de bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Falei, não dou conta não, eu vou sair daqui. E saí do grupo. O Igor saiu da própria família, mas é a família maior. E saí do grupo. Esse pessoal, gente, tá doido por ouvir uma palavra de incentivo, de ânimo. Que fica procurando as coisas para mandar, vocês já viram? É umas notícias sem noção, é uns vídeos mais esquisitos possível. Sobre política, então, o dia inteiro. Esse pessoal está doido para ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de que Jesus transforma a vida dele. Conta um testemunho lá, conta uma coisa boa nesse grupo da sua família essa semana. Dá uma boa notícia nesse zap seu, em nome de Jesus. Usa seu tempo para a glória de Deus. Para de usar seu tempo só para essas coisas malucas que você está inventando. Você fica vendo tudo quanto é jornal, desliga o Datena, desliga o Faustão, desliga todo mundo, vai ler sua Bíblia no nome de Jesus, use seu tempo para se aproximar de Deus. Porque pensa assim, olha, o mundo está acabando, a Rússia e a Ucrânia estão em guerra, o povo está sofrendo, o mundo vai acabar amanhã. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler mais a Bíblia? Não. Eu vou mais orar? Não. Vou ficar vendo o jornal para ver se acaba agora ou daqui a pouquinho. Ué, olha que loucura, você precisa. Se o mundo está acabando na sua cabeça, você precisa se apegar em Deus, porque se acabar e se você não pegar, você vai ficar por aí mesmo. Você precisa, meus irmãos, Jesus transforma a nossa vida. Eis que estou o quê? À porta e bato. Nós não sabemos, e eu não estou dizendo que aqui é essa guerra aí vai acabar com o mundo, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que você precisa ver as coisas e não ficar querendo ver cada vez mais. Você precisa se apegar em Deus. Use o seu tempo para falar com o Senhor. Use o seu tempo para ler a Bíblia. Semana passada nós falamos, comece a leitura de um livro da Bíblia essa semana. Eu fico com vontade de perguntar, mas fico até com medo. Porque vai que eu pergunto e ninguém leu. Eu sei que alguns leram, porque alguns mandaram. Mas olha só, leia a sua Bíblia. Comece a ler um livro essa semana da Bíblia. Comece a orar, tire um tempo de oração. Use o seu tempo para a glória de Deus. Use a sua semana para a glória de Deus. O apóstolo diz aí no versículo 8, olha, mas eu vou ficar aqui em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim o quê? Uma porta ampla e promissora. Ele usa o seu tempo para aproveitar a oportunidade. Ele viu que a porta se abriu para ele. Ele vai agora simplesmente deitar em berço esplêndido e descansar? Não, a porta se abriu, é hora de passar pela porta, é hora de avançar, é hora de usar o seu tempo, o seu recurso para abençoar a vida de quem? Das pessoas. E é isso que ele diz. Que é necessário que a gente seja generoso com as pessoas. Se você precisa agir em generosidade com o seu recurso, se você precisa agir em generosidade com o seu tempo, você precisa olhar para as pessoas com generosidade. Meus irmãos, não nos falta maldade nos dias de hoje. Não falta. Esse mesmo tanque russo passando na cabeça do senhorzinho dirigindo um carro, é maldade demais. Sinceramente. É muita maldade. Eu vi a notícia que caiu um míssil dentro de um orfanato que tinha 55 crianças. Maldade demais. É muita maldade. Mas isso não está só lá, não. Está aqui também. O problema é que a gente vive num mundo de abstrações. A gente olha para esse tipo de coisa e pensa que a gente de verdade está chateado, mas não está nada. Está nada. No outro dia a gente esqueceu disso. No outro dia a gente vive a nossa vida normal, como se nada estivesse acontecendo. No outro dia a gente vê notícias e, olha, nossa, que tristeza. Posta na rede social, no outro dia esqueceu. Nunca orou por ninguém, nunca se importou por ninguém, nunca viu, deixou de ver. Essa semana também eu vi a notícia de que a Colômbia liberou o aborto em até 6 meses. 6 meses. Aí eu vi aquela movimentação toda na internet. Gente a favor, gente sendo contra. Gente lá na Colômbia gritando a favor, comemorando. E na internet muita gente contra. Mas a verdade é que ninguém se preocupa com as crianças 6 meses da barriga das mães da Colômbia. Sabe por quê? Porque a gente não se preocupa com as nossas que estão aqui. A Bíblia diz que você não consegue amar a pessoa que você está vendo, você não pode amar a Deus que você não vê. Meus irmãos, vamos cair na real. Vamos enxergar a realidade de uma maneira mais clara e objetiva.
de que nós precisamos valorizar quem está do nosso lado, valorizar as crianças que estão aqui. Você fica defendendo a criança da Colômbia que está lá, que é um absurdo, ponto. Mas chega as crianças na igreja, você fica achando ruim que as crianças estão correndo e gritando aqui. Ué. Fica reclamando da guerra que está lá não sei aonde, mas dentro da sua casa você transforma a sua casa num ambiente de guerra. Você só não taca míssil em cima de orfanato, mas você costuma tacar míssil na cabeça da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus netos. Você precisa entender que é preciso valorizar as pessoas. As pessoas não podem ser descartáveis. As pessoas têm história. As pessoas têm sentimentos. As pessoas têm dores. As pessoas têm traumas. E todo mundo tem, tá? As pessoas têm dificuldades. As pessoas têm timidez. As pessoas têm, às vezes, fala demais porque também quer expressar uma outra coisa. As pessoas têm tristezas, sentimentos não resolvidos dentro de nós, frustrações. E aí toda vez que você vai falar com uma outra pessoa, você só fala em tom de ironia, de ódio, de raiva. Você é sempre do contra, você sempre quer machucar uma pessoa. Eu acho muito chato, e já estou dizendo, às vezes quando você vai falar com uma pessoa assim, ô Vinícius, rapaz, eu comprei essa camisa aqui, vou dar um exemplo da camisa que é mais simples. Eu comprei essa camisa aqui, mas eu gostei demais, rapaz, essa camisa. Aí o Vinícius fala assim, pastor, essa camisa não vale nada. Essa camisa não vale nada, porque esse tecido aí não é bom, não. Não, mas é bom sim, Vinícius, eu estou gostando para mim. Ô pastor, você tem que ir lá não sei aonde eu vou te levar? Que lá que é bom para comprar camisa. Você conhece gente assim? Não, a pessoa não consegue falar assim, é boa mesmo? Rapaz, que bom, rapaz, onde você comprou? Nossa, que alegria! A pessoa não consegue. Ela sempre tem que fazer alguma coisa para te depreciar e te diminuir. Ela não consegue valorizar o outro de jeito nenhum. O Carlos vira para mim e fala assim, ô pastor, eu era cabeludão mesmo, cabeludão, cabelo no ombro. Eu raspei a cabeça, mas foi uma maravilha, agora eu estou careca, louvado seja Deus. Aí fala assim, ué Carlos, que isso? Pastor, nossa, olha, eu acordo, está arrumado. Eu saio de casa, está arrumado. Eu passo água na cara, está arrumado. Eu acho, nunca mais vou ter cabelo grande. Aí você vira para ele e fala assim, mas careca é feio demais, hein, Carlos? Tem gente assim, gente. Tem gente assim. A pessoa vira igual o Vinícius assim, que o Vinícius estava magrinho, agora ele está forte, né? Está bonito. Sustância, né? Aí o Vinícius fala assim, não, eu estou tentando engordar, ficar mais forte. Aí fala assim, Vinícius, eu gostava de você quando eu era magro. Agora você está tão feio. Ele não perguntou. Ele não perguntou se você gostou. Ele disse que ele está feliz do jeito que está agora. Para ele está bom o quê? Agora, sustância. A gente tem essa mania. Tudo a gente quer o quê? Depreciar o outro, gente. A gente não valoriza as pessoas. A gente não ora pelas pessoas. A gente não ama nem os nossos. A gente não abraça os nossos. Entra uma pessoa aqui, ó. Você vê que ela não é da nossa igreja. A pessoa entra, sai, você não olhou na cara dela. Você não valorizou a pessoa. A pessoa saiu de casa, arrumou, passou a roupa, pensou assim, hoje eu vou visitar aquela igreja lá que eu passo na frente sempre. Ela tomou um café, ficou pensando, será que eles vão falar lá? Eu não sei como é que vai ser o culto, mas eu vou assim mesmo. E ela vem na cara e na coragem, chega aqui, cadê a valorização? Nenhuma, zero, bolinha. Você precisa entender, querido, que nós somos feitos para valorizar as pessoas. Haja em generosidade. Valorize as pessoas que estão ao seu lado. Dê um elogio para a pessoa que está do seu lado, da sua família, da sua casa. Maridos e esposas, elogiem uns aos outros. Aleluia, no nome de Jesus. Eu lembro quando Jeremias, eu estava lá no congresso, e Jeremias falou que ele, em determinado tempo, deu uma palavra para a igreja dele lá, que foi o seguinte, que era para os maridos chegarem em casa, sem falar nada. Na hora que a esposa abrir a porta, ou ela está lá dentro, eles beijaram as mulheres em 10 segundos. Sem falar nada, dá aquele susto, tum! 10 segundos de beijo, você vai contando, 1, 2, 3, vai beijando, vai beijando, vai beijando. Ele falou que ele fez esse teste com a turma dele lá. Dizer que foi uma revolução completa. Por quê? Porque a gente não valoriza.
A gente valoriza quando a pessoa o quê? Morre. Aí vira nome de rua, aí tem homenagem, aí tem não sei o quê, tem não sei o que lá. A pessoa vira quase um santo. Por quê? Porque morreu, não está mais ali. Nós precisamos entender, queridos, que é necessário valorizarmos as pessoas, é necessário você valorizar a sua igreja, é necessário você valorizar as programações que nós temos na igreja, é necessário, por exemplo, na hora que o coral vir cantar, você valorizar o coral, por quê? Porque eles estão ensaiando toda quarta e sexta, eles estão aqui dia após dia, ensaiando, lutando, aprendendo, vivendo, e o Vinícius dirigindo a turma. É necessário valorizar as pessoas. Olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Ontem nós tivemos aqui cerca de 37 adolescentes, de dia e de noite. Foi uma festa. Foi uma festa. Aí fica assim, nossa, mas que bagunça, hein? Vou dar um exemplo. Eles estavam ali, que na hora que eu vi, eu não sabia se eu perdi os cabelos da minha cabeça, ou se eu deixava eles aqui mesmo. Eles estavam ali brincando de torta na cara. Aí, até aí, aleluia, louvado seja Deus. Eu vi que tinha torta na cara, que estava torta no chão do estacionamento inteiro. Eu cheguei lá no banheiro, tinha torta no banheiro. Tinha torta na parede, torta no vidro, torta. O chão do banheiro dava para mergulhar assim, fum. E tanta água, porque aquele negócio é pouco gorduroso, né? Pouca coisa. Eles lavavam esse cara, saíram daqui como os espantalhos assim, cheio de treco para todo lado e vinha aqui para fora. Não estou reclamando, não. Tem que ser assim mesmo. Louvado seja Deus pela vida dos meninos. O que eu estou dizendo é que você não pode chegar aqui e falar, não, mas isso aqui está uma bagunça. Isso aqui está uma bagunça. Não tem condição nenhuma desses meninos gritar desse jeito. Ontem eu vi eles descendo. Eu chamei, gente, vamos descer todo mundo. O Lucas estava ali, descer todo mundo para tomar café. Você não sabe se está vindo. O que está acontecendo? Simplesmente para eles descer as escadas. Você não sabe se tem uma tropa inteira indo para a guerra. Vocês estão se matando. Se está passando uma cambada de leão com leão, elefante, girafa, uma gritaria, uma confusão danada. Eu fiquei pensando, gente, e todo mundo, eu falei, eita glória, coisa está quente. Desceram, comeram, feliz, sei o quê. Chega no culto, foi uma benção. Foi uma benção. Nós tivemos mais de 10 visitantes ontem. Sabe por quê? Porque nós precisamos valorizar as pessoas. Isso significa que cada um precisa ser valorizado na maneira que ele vive. Eu não posso virar para o adolescente, querer que ele venha de terno e gravata aqui, sentar no banco e ficar assistindo o culto, todo mundo sentado sobre empreendedorismo e negócios, na prática da guerra da Ucrânia e da Rússia em 2022. Então, nem sabem, não estão pensando em nada disso. Estão preocupados com nada. Estão preocupados em fazer os deles, viver a vida deles, ser impactados por Jesus, e eles mesmos ficam trazendo um monte de visitante. Sabe o que aconteceu? Hoje eu fui lá na IBD deles, dei uma passadinha lá, tinha 7 visitantes que eles trouxeram, 7. Enquanto isso, nós mais velhos estamos aí criticando um, criticando o outro, reclamando de um, reclamando de outro, reclamando de um, reclamando de outro, reclamando que o pastor não fez isso, o pastor fez aquilo, a liderança não fez isso, o outro não fez aquilo. Tem gente que perde a oportunidade de participar daquilo que Deus está fazendo porque fica do lado de fora reclamando. Deus está fazendo algo novo e sobrenatural aqui. Se você ficar do lado de fora reclamando, você não vai perceber. Você não vai perceber que vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo incluídas na vida da igreja, gente está sendo batizada. Nós tivemos um número bom de pessoas que chegarão à igreja nos próximos meses, que já conversaram comigo, que querem se integrar à vida da igreja, que querem batizar. Tem um grupo de juniores e adolescentes que estão sendo batizados, que foram ganhos aqui pelo trabalho dos adolescentes, que estão já cumprindo, próximos a se batizar, crianças que vão se batizar, juniores, e você está aí, ó. Meus irmãos, vamos acordar. Eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Você quer? Eu não quero. Eu não quero, porque eu prefiro ser alguém que ore, alguém que apoie, alguém que invista financeiramente, do que alguém que o tempo todo fique puxando a coisa para trás. Eu não quero carregar o peso de ver as coisas ruins, porque eu sou aquele que puxa para trás. Eu não vou ser esse. Eu, Igor, não vou. Eu quero que vocês olhem para mim e falem, o Igor é aquele que puxa para frente. Ele está animado, ele está orando, ele está animado com aquilo que Deus vai fazer, ele está esperançoso. Por quê? Porque Deus está nos dando a visão de muitas novas coisas. Por quê? Porque nós somos uma nova igreja, por quê? Por um novo tempo.
É isso que nós somos. É isso que faz parte, é esse sentimento de pertencimento que eu quero que você tenha, de valorização das pessoas, de valorização dos recursos, de valorização do seu tempo. No nome de Jesus, por exemplo, semana que vem, no nome de Jesus, nós teremos um grande culto aqui no sábado. Ah, pastor, como é que você sabe? Porque toda vez que Jesus está, é um grande culto. Vai ser abençoado, nós teremos um pregador de fora, nós teremos o Fael que vai vir com a banda dele cantar aqui e louvar junto conosco, nós teremos um tema que é o tema dos pequenos grupos, que nós precisamos conversar e tratar, e você venha para participar. Os adolescentes já estão convocados. Você que é adulto, venha também, participe, porque vai ser uma festa, eu tenho certeza disso. Por quê? Porque Deus quer fazer algo novo no nosso coração. Eu quero que você creia nisso tanto que eu creio, porque Deus tem nos dado a oportunidade de viver maravilhas aqui na casa do Senhor. É por isso que eu disse, vamos nos alegrar no Senhor, porque nós estamos na casa dele, e eu quero fazer o quê? O bem para a casa do Senhor. O bem. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo, meu querido irmão, porque Deus fará infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós pedimos. E Deus pode realizar o extraordinário de Deus na onde? Na sua vida. E se Deus faz na sua vida, Ele fará na minha também, porque nós somos igreja do Senhor.